Oi, gente. Mais uma aula gravada. Depois eu vou falar com vocês como é que eu quero que falta mais essa e mais a parte 2 dessa aula, para a gente fazer nossas questões. Eu tô com a blusa assim, acho que, sei, né, que ele dá curiosidade. Eu tô com a blusa assim, ó, um lado assim, outro lado assim, que eu fiz uma tatuagem do Botafogo. Então, só por causa de curiosidade mesmo. Falta essa e mais uma aula para eu mandar as questões para vocês, e aquela lista de questões que eu faço misturando tudo. Então é isso. Vamos começar. Aqui. Movimento uniformemente variado. A gente estudou o movimento uniforme e agora a gente vai estudar o movimento uniformemente variado. A primeira coisa que eu falei para vocês no movimento uniforme era que ele não mudava. Ele era uma coisa sempre até o final. O movimento uniformemente variado, vocês percebem que existe, tem um padrão, vamos colocar assim, tem um padrão, mas ele varia, querendo ou não, ele varia. Professora, mas como assim? Por exemplo, se eu falo assim, eu vou me movimentar uniformemente, mas vou variar. Qual vai ser a variação? 2 metros, 2 metros por segundo, 2 quilômetros por hora. Então, eu vou aumentando. Mas como é que você vai aumentar a sua velocidade? Quanto você vai aumentar a sua velocidade? Eu vou aumentar a minha velocidade só por 2 quilômetros por hora. Acho que ficou confuso isso. Vamos imaginar que um carrinho, ele está andando. E eu quero saber o quanto ele fica variando. Eu vou falar que ele vai variar, vai aumentar a sua velocidade, vamos assim, aumentar a sua velocidade, é uma velocidade de 2 quilômetros por hora. Então, eu sei que, vamos colocar assim, no T0, ele está 0. No T1, ele está 2 quilômetros por hora. No T2, ele está 4 quilômetros por hora. No T6, não, no T1, no T3, ele está 6 quilômetros por hora, entendeu? A cada instante, ele vai aumentar 2 quilômetros. E não é só com 2 quilômetros, é com qualquer número. A gente vai ver aqui as questões e vai analisar. Vou também colocar questões na lista para a gente analisar isso. Não posso coçar. Vamos lá. Gente, lembrando, qualquer dúvida, pode me perguntar. Não fiquem com vergonha perguntando, procurando irmão ou primo, ou coisa assim, entendeu? Aceleração constante. Então, a gente também vai começar a aprender diversas não, mas outras questões, né? Porque, foi mal, tô olhando aqui, só para ver se é certinho. Porque o movimento uniformemente variado, principalmente o uniformemente variado, tem várias equações. E aqui são as famosas equações de física que todo mundo tem, mas já estou apresentando para vocês aqui no ensino fundamental. Não são todas que estão aqui, algumas estão faltando. Como eu disse para vocês, eu apresento uma parte da matéria para vocês, mas não posso apresentar tudo porque não acho certo, vai ficar muita coisa. Vocês não precisam disso agora, mas acho que vão dar um bom adianto para vocês no ensino médio. Aceleração constante. Vocês perceberam que aqui tem um trajeto, vamos colocar assim, que aqui é a posição inicial e aqui é a posição final. E o trajeto todo é 1.100 metros. Vocês percebem que em todo momento a aceleração é 1,2. Esse não era para ter esse menos aqui não, tá? Esse menos veio errado. É 1,2. Então, o que muda? O que eu falei para vocês há um tempo que muda a velocidade? O que muda a velocidade é a aceleração, não é? Então, mas a gente vai ter uma aceleração constante. Por quê? Pela questão do uniforme. Eu vou ter uma variação, porque eu vou ter uma aceleração. No movimento uniforme, eu não tinha aceleração. Então, minha velocidade era igual. Quando eu começo a colocar uma aceleração ou até uma aceleração negativa, faz a velocidade ir diminuindo até parar ou ficar negativa, a gente já conversou sobre isso. Negativo quer dizer que tem o lado do contrário do movimento. Ou agora tendo uma aceleração, quer dizer que eu estou variando a minha velocidade. Entendeu? Então, por exemplo, naquele caso que eu dei do variando, a velocidade está crescendo de 2 km por hora, 2 km por hora, é isso. Porque a minha aceleração, não posso falar que minha aceleração está em 2 metros por segundo. Esquece isso. Mas
Quero que vocês foquem o seguinte: movimento uniforme não tem aceleração. Movimento uniformemente variado tem aceleração. Por quê? Ele é uniforme, mas ele vai ter uma aceleração. A aceleração do movimento uniforme é constante. Ser constante não quer dizer ser zero. Ser constante quer dizer que está em um número fixo. Até que a nossa velocidade não vai ser constante, ela vai mudar porque ela está tendo uma aceleração ou uma desaceleração, que é a aceleração negativa. Função horária da velocidade. Vocês no ensino médio vão aprender vários nomes, assim, sorvete, sorvetinho, para gravar essas equações. Eu nunca gravei assim, mas vai de cada um. Nem gravei o nome também não, só coloquei aqui o nome para apresentar para vocês. Função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Eu coloquei a legenda aqui embaixo. Velocidade final é o V puro. Velocidade inicial, nosso V com esse zerinho. A aceleração é o A, né? E o T é o tempo. Beleza? Função horária do espaço. Eu até coloquei aqui, ó, sorvetão. S é igual a S0 mais V0 vezes T. Quando não tem nada, gente, entre as letras é porque é multiplicação. Não sei se eu já tinha falado isso, ou se vocês já tinham subentendido isso, mas lembrei agora de falar. Mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando, gente, que essa barrinha é sempre o barra de divisão. É porque como eu acho que aqui não tem onde que eu monto o programa, monto o slide, onde colocar. Entendeu? Então, eu coloco uma barrinha assim. S é a posição final, S0 é a posição inicial, T é o tempo, os dois T, e a aceleração. Gente, a gente vai fazer 2 exercícios, porque eu não tô precisando achar muito exercício tranquilos, que, assim, ajudem vocês para colocar. Então, eu tô colocando um pouco de exercício para fazer uma boa lista, e aí eu vou ver como é que vai seguir. É porque eu já tô falando, porque assim, como vocês pediram para colocar aula bem curta, então eu coloquei uma parte de. Na próxima aula eu vou apresentar mais 2 fórmulas para vocês e colocar mais 2 exercícios. Nossa, tá difícil hoje. Então, o que eu tô planejando fazer? Tô planejando colocar mais uma aula durante essa semana. Eu vou postar sim a aula. Eu sei que eu tô devendo a vocês. Peço por favor que me perdoem. O ensino à distância está acabando, falta só uns 15 dias, 20 dias. Eu estou pensando em colocar uma aula para vocês agora. Vou lançar a aula, né? Essa semana, postar outra e jogar também já a lista de exercícios. Para no sábado, eu não vou fazer nada, eu vou deixar o sábado para vocês, quem ainda não assistiu às aulas, assistir e já fazer as listas, entendeu? Então, tipo, vai ser uma aula, eu vou disponibilizar o meu horário de aula para vocês fazerem a lista e assistir às aulas. E aí, no próximo sábado, dia 31, 7. No dia 14, eu vou confirmar com vocês, no dia 14 vai ser a nossa resolução de lista que eu vou fazer com vocês, tá? Só tenho que confirmar também qual o GGSS para me programar. Enfim, nem sei se ainda já resolveram, mas vamos seguir. Um corpo se desloca em movimento uniformemente variado, MUV. Vocês vão ver muito isso, hein? Tem que se acostumar com essa nomenclatura, MUV. Segundo a equação da velocidade. Analisando esse movimento, responda. Vou chegar mais perto aqui, que eu não sei se dá para ver. Então, ele me deu a equação V é igual a 3t menos 5. Primeira coisa, agora que vocês estão começando, a primeira coisa melhor é reescrever a equação que ele te deu e embaixo ou em cima, onde você preferir, escrever a equação da sua fórmula original. Que é a forma original? Essa forma aqui, ó. Ou essa forma aqui, ó. Dependendo do que ele está pedindo, né? Porque assim você vai conseguir visualizar melhor, entendeu? Porque de começo, às vezes, a gente não consegue ter essa facilidade. Vamos para as perguntas. Analisando este movimento, responda. Qual a velocidade inicial e aceleração desse corpo? Então, ele quer saber. O que ele quer é que você analise essa fórmula. Então, o que você vai fazer? V é igual a 3t menos 5, que ele me deu. Opa. V é igual a t mais V0. Você percebe que aqui eu mudei?
Aqui, ó, eu mudei. O V0 vem na frente do AT. Por quê? Não importa eu mudar, mas eu quis colocar na mesma direção, tá? Do que ele deu. Ele me deu a aceleração na frente da velocidade. Então, se eu colocasse a minha fórmula exatamente igual aí em cima, vocês poderiam confundir. Então, eu já sei que a minha velocidade é menos metros por segundo, menos 5 metros por segundo, e a minha aceleração é 3 metros por segundo. Aqui vocês percebem que na fórmula original eu coloquei o mais. Por quê? É importante fazer isso. Você, por algum motivo, você é nervoso fazendo a prova, fazendo a questão, você pode pensar que menos com menos vai dar mais, e você vai mudar a questão. Então, é bom você colocar a fórmula original mesmo e ver o sinal daqui. O sinal da fórmula que ele te deu, ou da questão que ele te deu, tá? Só um minuto, vou ter que pausar aqui. Opa. Ih, gente. Tô confundindo aqui. Voltando, foi mal. Precisei resolver uma coisa. Então, analisamos a equação que ele nos deu. Constante da inversão de movimento. O que é inversão de movimento? Inversão de movimento, imagina um gráfico. Um gráfico assim. E aqui, ele está numa posição positiva. Quando está assim, essa parte aqui é positiva, não é? Quando passa dessa linha, não é uma posição negativa? Então, aqui ele inverteu o movimento. Ele estava positivo e passou a ser negativo. Quando a gente fala em inversão de movimento, quer dizer quando aquele movimento estava positivo e ficou negativo. Ou quando aquele movimento estava negativo e ficou positivo. Quero que vocês entendam uma coisa. Para ter essa inversão, alguma incógnita tem que ser zero. Aqui, nesse caso, é o V. Mas vamos ter vários outros casos que outras incógnitas vão estar zero. Mas nesse caso aqui é o V. Então, o que eu quero? Eu estou numa... Aqui, se você perceber, está numa velocidade negativa. Então, na verdade, ele está começando aqui. Está começando essa parte aqui, ó. Então, aqui, ó. Aqui. Então, ele está fazendo isso, ó. Porque ele está sendo uma aceleração positiva. Então, ele está numa velocidade negativa, pensando que isso aqui é o X. Pensando que isso aqui é o X. Ó. Vamos imaginar o gráfico. Y e X. Ele está aqui, ó, negativo. Ele vai passar pelo X. Quando ele passa pelo X, a gente não tem um ponto zero, entendeu? Então, depois do zero, ele vai ficar positivo. Então, aqui, nesse zero, é o ponto de inversão. Então, o que ele quer é que a gente jogue o V igual a zero. Aqui, ó. V é igual a zero nessa fórmula que ele nos deu. V é igual a 3t menos 5. Zero é igual a 3t menos 5. Zero por quê? Por essa questão de inversão. Ele estava negativo e vai ficar positivo. Mas ele vai passar pelo zero. Nesse zero é que determina, vamos colocar assim, o zero é a barreira. O zero é a barreira entre o negativo e o positivo. Aí é só jogar, gente. Zero é igual a 3t menos 5. Passei para lá, o 5 fica positivo, então fica 5 é igual a 3t. Igual a 3t. Gente, isso aqui eu simplesmente passei o 3 dividindo no 5. Então ficou 5 sobre 3 igual a t. Só que aqui eu inverti, tá? Eu coloquei o t pro lado esquerdo para ficar mais, como a gente sempre vê. É igual a 5 sobre 3. Espero que não tenha ficado confuso. Se ficou, pode mandar mensagem para eu explicar melhor. Vamos para outra questão. Estou fazendo as questões rápidas. Vocês pediram aula rápida, para ficar rapidinho de ver. A velocidade em função do tempo de um ponto material em um ponto retilíneo uniforme variável. Expressa uma unidade de sistema internacional, do sistema internacional. V é igual a 50 menos 10t. Pode-se afirmar que no instante t igual a 5 segundos, esse ponto material tem. Gente, primeira coisa, questão muito confusa. Você fala assim, professora, porque questão muito confusa, não sei o que, sei que lá. Primeira coisa. Vamos analisar a questão. Vamos analisar a questão, tá? Antes de eu fazer a questão, eu sempre olho para vocês, né? E aí eu vi que eu não coloquei uma parte da resolução. Mas eu fiz aqui, ó, e aí eu vou mostrar a questão, tá? E eu vou colocar junto com esse PDF.
Tá? A velocidade em função do tempo. É só para falar dessa equação aqui. De um ponto material em movimento retilíneo uniforme. Gente, vou ensinar para vocês a fazer questão de física. Primeira coisa que vocês têm que fazer é ver qual é o movimento. Esquece tudo que ele está falando. O que é o movimento? O movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a sua cabeça tem que vir todas as fórmulas do movimento, do movimento uniformemente variado. Aí, ele fala da equação. Então, você já pega essa equação. Pode-se afirmar que, no instante t 5 sobre s, esse ponto material tem. Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o que a gente tem. Depois, a gente vai jogar esse t é igual a 5 segundos e vamos ver as nossas alternativas. Analisando, eu tenho que a questão que ele me deu, a equação que ele me deu, V é igual a 50 menos 10t. Lembrando da equação original, V é igual a V0 mais AT. Então, eu já sei que o meu 50 é o V0 e o meu menos 10 é minha aceleração. Aqui, ó, eu destaquei aqui, tá? Então, a gente já pode desconfiar que a nossa letra certa vai ser a C, porque é a única que fala que a aceleração é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Porque, olha só, vamos ver a letra A. A aceleração é nula? Não. A aceleração, lembrando que a aceleração é constante, mas com um número. Ser constante não quer dizer ser zero. Ser constante quer dizer que tem um número fixo. Então, sai. Velocidade nula e daí diante não se movimenta mais. Não, a gente tem uma aceleração, tá? Velocidade nula e sua aceleração muda de sentido. Não, gente, a aceleração vai ficar nisso. Como eu falei, vai se manter nisso até o movimento acabar. Aceleração nula? Não. Então, eu te provei que a A, falando que a aceleração nula é errada, não se movimenta mais daí. Depois daquele ponto, depois de jogar o T na fórmula, desculpa, estou gravando isso muito cedo. Não vai se movimentar mais. E não, a gente vai ver que vai se movimentar ainda, vai ter uma velocidade. Porque vai ter uma aceleração, tá? A gente tá deixando a C de lado. A aceleração muda de sentido? Não. Uma aceleração constante. Vai se mantendo aqui até o final. E a E fala aceleração nula. Também não. Então, só recapitulei. Agora eu vou ter que parar de gravar aqui. Stop. Que eu tenho que abrir essa parte aqui que eu vou colocar junto com a questão, mas eu fui burra e não coloquei. Cadê minha telinha? Aqui. Tá gravando ainda? Tá. Aqui, ó, quando eu coloco T é igual a 5 segundos. V é igual a 50 menos 10 vezes 5. Aqui, não vai, 10 vezes 5 é quanto? 50. Então, fica 50 menos 50, V é igual a 0. Então, parar de gravar aqui de novo, voltar para a questão. Ai, que ódio. Então, eu sei que a minha velocidade é nula. Então, todos que falam que essa velocidade é nula estão certos. Mas qual alternativa fala que a velocidade é nula e fala da aceleração menos 10 metros por segundo? É a C. Então, nossa questão é a C. Galera, espero que não tenham ficado muito corrido ou muito chato ou mal explicado, tá? Vou jogar para vocês a próxima aula. Eu vou fazer isso tudo antes de sábado, até para dar um tempo de fazer antes de sábado, se você quiser, né? Mas se você não quiser, eu vou deixar o sábado livre de termos para vocês poderem fazer. Rever as listas que você... se você não viu uma videoaula. E fazer a lista que eu vou mandar, tá bom? Bom final de semana, fique com Deus.